O noivado deles foi o assunto da pequena cidade quando aconteceu. A doce Caroline e seu namorado mais doce, Mark. Eles foram namorados no ensino médio. Mark fez a pergunta no aniversário de Caroline e ela disse sim. Foi uma união que todos celebraram porque se encaixaram como uma luva. Caroline estava estudando para ser esteticista e Mark acabara de fazer seu MCAT. Tudo parecia estar indo perfeitamente até que Caroline cancelou o casamento apenas 2 dias antes do evento. Ela havia enviado a Mark uma mensagem de texto frenética e decolado. A família dela ficou confusa e Mark ficou com o coração partido. Seus céticos de cidade pequena achavam que as coisas tinham sido perfeitas demais. Mark e Caroline estavam juntos há muitos anos. Isso parecia menos um caso de pés frios e mais como se Caroline tivesse se cansado de Mark. O que ninguém sabia era que Caroline nunca quis cancelar seu casamento. Ela nunca teria sonhado com isso. Mark era tudo o que ela sempre quis em um cara. Ela estava animada para se casar com ele. Ela havia feito o registro perfeito para sua nova casa. Eles haviam feito o depósito do apartamento mais próximo da universidade de Mark. O local proposto para o casamento foi a pequena capela da escola. A recepção deveria ser uma festa no jardim, e sua tia Judy deveria ter feito para todos sua pizza marguerita no forno de pedra. Sua melhor amiga, Mary, que também era irmã de Mark, deveria ser sua dama de honra. Eles decidiram abrir mão de uma lua de mel e, em vez disso, usaram esse dinheiro para comprar um carro. Era para ter sido o dia mais feliz de sua vida. Mas 2 dias antes do fatídico domingo de seus sonhos, Caroline foi fazer a prova final do vestido. Mary não se juntou a ela porque foi verificar o local. Caroline teve uma leve dor de cabeça pela manhã, mas não pensou muito nisso. A costureira era uma amiga da família que administrava a única loja de noivas que eles tinham na cidade. Chamava-se Boutique da Berta, porque Berta era o nome da costureira. Berta havia chamado Caroline, apesar de já ter feito 3 provas. Isso porque o vestido precisava de alterações constantes. Berta repreendeu Caroline por fazer dieta e perder muito peso. Caroline havia dito à costureira que não estava de dieta. Ambas pensaram que era por causa do estresse do casamento. Quando Berta trouxe o vestido branco com incrustações de pérolas, Caroline sentiu um formigamento na garganta. Sua dor de cabeça havia piorado. Pediu um copo d'água à assistente de Berta. Eles abriram mão do champanhe porque Caroline não gostava do gosto do álcool ultimamente. Ela bebeu um pouco de água e se sentiu melhor. Ela experimentou o vestido e gemeu para Berta porque a cintura caía em volta de seu corpo e não a favorecia nem um pouco. Ela reclamou que as mangas eram muito largas. Ela puxou o tecido e se virou para Berta. Berta olhou por cima dos óculos com uma expressão confusa. Ela disse a Caroline que eles haviam alterado conforme solicitado. Caroline estava cansada e não disse nada. Ela tirou o vestido porque estava começando a sentir náuseas. A assistente trouxe mais água para ela, mas ela pediu licença e foi ao banheiro. Caroline estava acostumada com essas dores de cabeça. Ela as teve desde muito jovem. Ultimamente, elas tinham piorado. Ela se sentia cansada e não conseguia ficar em pé por longos períodos sem se sentir mal. Ela lavou o rosto e se olhou no espelho. Seu rosto, geralmente redondo, havia se tornado mais fino nos últimos meses. Muitas pessoas a elogiaram. Ela não tinha pensado muito nisso. Suas maçãs do rosto foram destacadas, mas também suas olheiras. A coceira na garganta estava de volta e ela tentou engolir a bile. Ela vomitou na pia e amassou seu nariz com o gosto em sua boca.
Ela olhou para baixo e viu um líquido cor de ferrugem por toda a pia. Ela havia vomitado sangue. Ela limpou a boca com as costas da mão e levou à pia. Ela lavou o rosto novamente. Ela tinha vomitado na semana passada também, e parecia o mesmo. Ela pensou que era uma coisa única, mas estava começando a se preocupar que não fosse. Do lado de fora do banheiro, a assistente de Berta olhou para ela com uma expressão preocupada. Ela disse a Caroline que tinha ouvido o som dela vomitando. Caroline disse à assistente para não se preocupar. Ela disse a Berta que voltaria à noite e pediu que ela tentasse apertar um pouco mais o cós. Caroline entrou no carro e pensou no que fazer a seguir. Ela teve que ir ao hospital, mas não pôde ir ao da cidade porque o pai de Mark trabalhava lá. Ela não queria que seus sogros se preocupassem e também não queria que Mark descobrisse. A última vez que ela contou a Mark sobre suas dores de cabeça, Mark a repreendeu por beber demais. Ela ficou na defensiva sobre isso, o que quase levou a uma discussão. Caroline não gostava de brigar com Mark. Ela preferia guardar as coisas para si mesma do que contar a ele. Ele se preocupava muito com ela. Às vezes ele se preocupava demais. Caroline decidiu dirigir até a próxima cidade. Havia um grande hospital lá e ela não precisava se preocupar com Mark descobrindo. Depois de vomitar, sua dor de cabeça havia desaparecido. Ela ainda podia sentir o gosto de sangue em sua boca, mesmo quando estava dirigindo. Ela levou 30 minutos para chegar ao hospital. No caminho para lá, ela pensou em todas as possíveis razões pelas quais estava se sentindo mal. Ela esperava que fosse apenas o estresse do casamento. Ela não queria considerar qualquer outro motivo. Ela entrou no pronto-socorro e pediu um médico. Eles disseram a ela que um clínico geral estava disponível no segundo andar, mas precisavam que ela preenchesse um formulário. Caroline preencheu o formulário e foi para o segundo andar. Ela sentiu o telefone tocar nos bolsos do vestido, mas não verificou quem era. Ela precisava conhecer um médico primeiro. A médica era uma senhora de aparência gentil que lhe pediu informações básicas. Caroline disse a ela que ela não se sentia bem há algumas semanas. Quando a médica pediu que ela explicasse, Carolina disse que sentia náuseas e às vezes não conseguia comer. Ela também disse que tinha problemas para ficar em pé por longos períodos e tinha fortes dores de cabeça. A médica ouviu atentamente com uma expressão estranha no rosto. Ela perguntou a Caroline se ela se importaria se ela compartilhasse a informação com outro médico. O outro médico veio um pouco depois. Ele era um neurologista. Eles perguntaram a Caroline se poderiam fazer alguns testes. Ela perguntou a eles o que havia de errado. Os médicos disseram a Caroline que não poderiam ter certeza até que os resultados dos testes fossem divulgados. Caroline teve que pensar rápido. Ela não queria voltar para a casa agora porque tinha vindo até aqui, mas não queria fazer os testes sozinha. Ela também não tinha certeza se seu seguro cobriria as contas. Ela pensou um pouco. Depois disse ao médico que gostaria de fazer os exames. Ela pensou um pouco. Depois disse ao médico que gostaria de fazer os exames. Parecia a melhor opção. Se nada estivesse errado, ela se sentiria à vontade no casamento. Se algo estava errado, Caroline pensou que seria melhor saber agora do que mais tarde. Uma enfermeira pediu a Caroline que vestisse uma bata de hospital e deu-lhe um saco de lixo para guardar o vestido. Caroline foi então solicitada a assinar alguns formulários. Ela não estava familiarizada com os termos médicos, mas sabia que uma ressonância magnética era uma varredura. Isso a deixou um pouco preocupada, mas ela não podia desistir agora. Ela assinou os formulários e caminhou com a enfermeira até a sala de ressonância magnética. Todo o lugar era branco e muito limpo. Caroline foi convidada a se deitar em um colchão de aparência dura conectado a uma máquina.
Ela foi instruída a prender a respiração durante o exame. Ela se perguntou sobre o paradeiro de Mark quando a máquina acendeu uma luz. Foi feito em poucos segundos. Ela foi ajudada a sair da cama pela enfermeira, que lhe disse que também precisaria de um exame de sangue. Caroline concordou e foi levada ao laboratório. Os testes foram feitos bastante rápido. Ela foi convidada a se trocar e esperar no consultório médico até que os resultados saíssem. Ela tirou a camisola do hospital e vestiu o vestido. Ela verificou seu telefone e tinha 3 chamadas perdidas. 1 de Mark e 2 de Mary. Ela verificou 2 mensagens de texto através das notificações. Mark perguntou onde ela estava e se ela gostaria de se encontrar para um chá. Mary havia enviado a ela fotos, provavelmente do local, e uma mensagem pedindo que ligasse de volta quando estivesse livre. Caroline roía as unhas e olhava para o relógio do escritório. Ela poderia ligar para eles e avisá-los de que estava no hospital, mas conhecendo-os, eles provavelmente largariam tudo e correriam. Ela não queria preocupá-los desnecessariamente. Ela pensou que os resultados sairiam normais e o médico a aconselharia tomar algumas vitaminas. Ela não esperava que os 2 médicos chegassem com rostos pálidos e uma pilha de papéis. Eles a cumprimentaram e perguntaram se ela gostaria de se deitar. Ela recusou e perguntou o que havia de errado. Ela sabia por seus rostos que havia algo de errado. Eles disseram a ela que encontraram um tumor em seu cérebro, em uma área crítica. O neurologista explicou que alguns tumores são inofensivos, mas este não era. O tumor no cérebro de Caroline era perigoso e precisava de atenção imediata para reduzir seu impacto. Caroline não disse nada até que terminassem de listar seus sintomas e como eles só piorariam com o tempo. Sua dor de cabeça estava de volta. Ela queria chorar, mas não o fez. Os médicos perguntaram se havia algum ente querido que eles pudessem contatar em seu nome. Ela balançou a cabeça e pediu que eles lhe dessem algum tempo. Eles olharam para ela com tristeza. Caroline tremeu ao sair do escritório. Ela se sentou na cadeira de metal do lado de fora e tentou não chorar. Ela pensou no que fazer e a quem contar. Então pensou no casamento. Pensou no lindo vestido de Berta's Boutique. Ela pensou no novo apartamento com as belas janelas. Ela pensou no carro azul esperando na garagem de Mark. Então, ela pensou em Mark e seus olhos gentis. Ela não conseguia parar de chorar quando pensava em Mark porque não sabia como contar a ele. Eles tiveram que cancelar o casamento. Ela percebeu. Eles não podiam se casar quando ela estava tão doente. Mark merecia mais do que passar seus dias perto de seu leito de morte. Ela queria que ele tivesse uma boa vida. Ela não se importava tanto com o que acontecia com ela. Ela enxugou o rosto e decidiu que tinha que cancelar o casamento. Mas tinha que fazer isso de uma forma que Mark não tentasse dissuadi-la. Ela não queria que Mark sentisse pena dela. Ela decidiu que a melhor maneira de contar a ele era por mensagem de texto. Parecia brutal, mas tinha que ser feito. Mark, acho que não quero prosseguir com o casamento. Não parece certo. Conversaremos em breve, mas por enquanto me dê um pouco de espaço. Por favor, não me ligue, não vou atender. Sinto muito, mas não posso fazer isso. Ela leu e releu o texto algumas vezes. Parecia algo que ela diria. Ela clicou em enviar antes que pudesse pensar demais. A enfermeira adiante se aproximou dela assim que ela desligou o telefone. Caroline perguntou à enfermeira se os médicos já haviam saído. Eles ainda estavam no escritório e eles estavam discutindo seus relatórios de teste. Ela entrou e pediu desculpas por sair mais cedo.
Eles disseram a ela que entendiam a sua posição e não queriam pressioná-la. Ela perguntou-lhes sobre os planos de tratamento. O neurologista disse a ela que eles teriam que monitorar seu progresso por alguns dias e fazer mais alguns testes antes de concluir o diagnóstico. Eles explicaram que seria ideal para ela internar-se nas enfermarias. Ela disse a eles que faria. Quando saiu, tirou o anel de noivado do dedo e o guardou na bolsa. Caroline deu entrada na enfermaria de oncologia mais tarde naquele dia. O cansaço dos acontecimentos do dia e a tristeza de ter que cancelar o casamento a fizeram dormir. Na manhã seguinte, começaram os testes. Foram feitos vários exames de sangue. Ela foi levada em mais 2 varreduras durante sua primeira semana na enfermaria. Ela não ligou o telefone. Ela se sentia culpada por ter deixado tudo para trás, mas não ousava contar a ninguém o que estava acontecendo. Ela pensava em Mark frequentemente enquanto observava os médicos entrarem e saírem da enfermaria. Ela sabia que ele seria um bom médico e esperava que ele não guardasse rancor muito forte contra ela se eles se encontrassem. Caroline começou o tratamento com radiação 1 mês depois de sua entrada no hospital. Ela se sentiu fraca após os tratamentos. Ela sempre pensava em como poderia morrer no hospital, longe de seus entes queridos. Ela preferia isso a tê-los preocupados com ela. Com o tempo, ela podia sentir que estava melhorando. Os médicos ficaram felizes com seu progresso. Ela sentiu que seu noivado e quase casamento com Mark tinha sido um sonho. Ela passava a maior parte do tempo na biblioteca do hospital, lendo e escrevendo quando tinha energia. A equipe teve a gentileza de fornecer-lhe papel e canetas quando ela pediu. Ela escreveu cartas para sua família e as enviou com a ajuda de um dos seus guardas. Ela não adicionou um endereço de retorno para que eles não pudessem responder, mesmo que quisessem. Após 3 meses de tratamento, os médicos disseram a Caroline que ela poderia receber alta. Ela ainda precisava de tratamento, mas não precisava de ser frequente. Ela disse a eles que não se importava de ficar no hospital. Os médicos não a questionaram, mas recomendaram fortemente que ela mudasse de cenário. Ela demorou a decidir. No meio de seu 4º mês no hospital, ela decidiu ligar o telefone. Ela o carregou com a ajuda do carregador de outro paciente. Ela observou as notificações se acumularem, mas a ignorou. Ela foi para seus contatos e clicou no número de sua mãe. Ela esperava que seus pais não estivessem muito bravos com ela. Ela havia inventado para voltar para casa e sabia que tinha muito o que explicar. A voz de sua mãe fez Caroline chorar. Ela disse a ela onde estava e disse que explicaria as coisas mais tarde. Sua mãe parecia muito aliviada para questioná-la. A família de Caroline veio correndo para a enfermaria mais tarde naquele dia. Sua mãe foi a primeira a abraçá-la. Seu pai perguntou como ela estava se sentindo e sua irmã começou a chorar. Eles estavam muito preocupados, disseram a ela, mas Mark disse que ela voltaria. Caroline sentiu-se grata por Mark. Ela explicou seu diagnóstico e como foi assustador começar o tratamento. Ela disse a eles que se sentiu sobrecarregada e escolheu fugir em vez de enfrentá-los. Ela perguntou se eles haviam recebido suas cartas. Sua mãe explicou que as cartas ajudaram a aliviar suas preocupações, porque Caroline parecia segura. Caroline voltou para casa naquela noite, para a pequena cidade da qual havia fugido. Ela se sentiu mal da excitação ao ver sua casa. Ela ainda estava bastante frágil e teve que ser ajudada a ir para casa. Quando ela entrou, ela viu Mary sentada na sala de estar. O rosto de Mary se iluminou ao ver sua amiga, mas ela teve o cuidado de não abraçar Caroline. Sentaram-se na sala de estar e Mary contou a Caroline sobre as coisas que aconteceram depois que ela cancelou o casamento. Mark havia falado com o pastor e o diretor do local para adiar a data indefinidamente.
Eles esclareceram o máximo de rumores que puderam, mas Mary avisou Caroline que algumas pessoas ainda acreditavam que ela havia fugido com outra pessoa. Caroline entendeu que as pessoas estavam apenas tentando entender a estranha situação. Ela não usou isso contra eles. Por fim, Mary disse a ela que Mark havia ido para a universidade sozinho. Ele havia sentado para seu MCAT na semana anterior. Caroline se perguntou se eles ainda teriam chance de resolver as coisas ou se seriam melhores como amigos. Mary jantou com a família de Caroline. Eles tentaram não falar sobre o casamento cancelado. Caroline ficou grata por isso. Antes de Mary partir, ela convidou Caroline para o jantar de ação de graças. Mark está descendo. Você deveria conversar sobre isso. Ela disse então, como uma reflexão tardia, pediu a Caroline para verificar suas mensagens de texto. Mais tarde naquela noite, quando Caroline se deitou na cama, ela pegou o telefone. Ela o conectou ao carregador e abriu as mensagens de texto. Seu bate-papo com Mark estava no topo com mais de 1000 textos esperando para serem lidos. Ela abriu o chat com um sorriso e leu cada um dos textos. Levou algum tempo para ela perceber que Mark tinha enviado mensagens de texto para ela todos os dias desde o casamento cancelado. Os primeiros textos eram perguntas. Ele estava procurando por respostas. Quando ele percebeu que ela não responderia, ele mandou uma mensagem de texto com detalhes aleatórios de seu dia. Ela sorriu ainda mais quando percebeu que ele também havia enviado fotos. Havia uma do dia em que ele se mudou para o apartamento. Ela reconheceu coisas de seu registro. Era bom saber que as pessoas ainda o presentearam, mesmo depois que o casamento foi cancelado. Ela percorreu os textos, percebendo que ela ainda amava Mark. Ela estendeu a mão para a bolsa e tirou o anel que havia guardado. Ela o usou para dormir naquela noite e para o jantar de ação de graças, onde Mark a pediu em casamento pela segunda vez.